palavra, para ouvirmos a voz do Senhor, para sermos edificados, para sermos, ó Pai, instruídos e consolados nessa palavra. Fala ao nosso coração, traz a nós edificação, faça que Cristo esteja crescendo dentro de nós, ó Pai. Que Teu Espírito esteja, Senhor Deus, nos enchendo completamente, e que para a honra e glória do Senhor, sejamos filhos amados, ó Pai. Que o Senhor tenha compaixão do seu povo e esteja alimentando o seu povo por meio da sua palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 1, versos de 21 a 28. A palavra do Senhor diz assim: depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: que vinha a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade, ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Marcos capítulo 1, verso 21 a 38, vai descrever um período de 24 horas, desde a manhã do sábado, do Shabá, até a manhã do domingo. E a gente sabe que na cultura judaica, o dia do Senhor começava às 6 horas de um dia, da noite, e terminava às 6 horas da manhã do outro dia. E tudo que é apresentado nesse trecho, que se estende até o final do capítulo, no verso 45, descreve o ministério de Jesus com as multidões. Essas multidões ficam maravilhadas a cada nova demonstração de poder que ele exerce sobre demônios, enfermidades e de toda espécie. Na narrativa de Marcos, aprendemos por intermédio de uma variedade de encontros de Jesus, os chamados, a vocação dos discípulos, as expulsões do demônio, as curas, as suas viagens, quem é Jesus, quem Jesus é, por intermédio do que ele faz. É isso que nós aprendemos aqui. Quem Jesus é, por intermédio do que ele faz. E nesses versos, o autor sagrado combina dois episódios que apresentam o mesmo ponto. O povo fica maravilhado, pois a autoridade por meio da qual Jesus expulsa um demônio é a mesma autoridade por meio da qual ele ensina. E essas histórias combinadas vão demonstrar que a palavra de Jesus é ação, ou seja, que elas têm poder. Marcos começa esse trecho da sua narrativa dizendo que depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. E é interessante Marcos citar a localidade onde Jesus inicia o seu ministério. Cafarnaum, que significa vilarejo de Naum, torna-se a residência de Jesus após ele deixar a Galileia. E parece que essa escolha é uma escolha estratégica, porque é o local dos seus primeiros convertidos, era um lugar que ficava ao lado da principal rota de comércio na planície costeira daquela região mediterrânea, entre essa região mediterrânea e Damasco, e um ponto mais distante de cidades helenísticas, como Séforis, Betsê e Tiberíades, onde Herodes Antipas estabelece a sua capital. Por que nós dissemos que é um lugar estratégico? Porque dessa forma, esse local, o Senhor iniciando o seu ministério ali naquela região, ele consegue evitar a interferência de líderes políticos e religiosos. Basta lembrar que foi Herodes Antipas que manda matar, prender e matar João Batista. Cafarnaum era um lugar com um grau de prosperidade invejável. As rotas comerciais circundavam as terras férteis daquela região,
e apresentava um centro pesqueiro muito volumoso. Era um lugar de muita gente. Era um lugar distante dos centros, desses grandes centros religiosos. Era um lugar onde ele poderia pregar o Evangelho e muitos poderiam ouvir sem interferência nenhuma. E a Escritura diz que logo no sábado ele foi ensinar na sinagoga. Perceba aqui que Jesus observava religiosamente o sábado judeu, embora não fosse preso à tradição distorcida dos anciãos, sobre todos os detalhes do descanso sabático, porque ele mesmo disse que ele não veio revogar a lei, mas veio cumprir a lei, e a guarda do dia do Senhor, a guarda do sábado, estava atrelada à lei de Deus, e ele se dedica nesse dia ao trabalho que realmente deve ser feito no sábado. Foi instituído para isso, esse descanso sabático, para ouvir a palavra do Senhor, para que a palavra do Senhor fosse pregada, para que o povo de Deus se reunisse em torno dessa palavra. Matthew Henry faz o seguinte comentário, ele diz assim, entre aspas, os sábados devem ser santificados em assembleias religiosas. Se tivermos essa oportunidade, é um dia santo, deve ser honrado com uma santa convocação. Assim era desde os tempos mais remotos. É lógico que quando Matthew Henry faz esse comentário, ele aponta para o dia do Senhor, quando ele chama de sábados, entre aspas. O sábado cristão é o domingo. E com esse comentário, ele quer nos lembrar da importância desse dia. Que nosso Senhor Jesus nunca desprezou a importância e a necessidade desse dia na vida do povo da aliança, mesmo porque ele veio cumprir a lei. E esse dia era tão importante porque a pregação e o ensino da palavra de Deus eram trazidos ao povo que se juntava, se reunia em assembleia solene para ouvir a palavra do Senhor. William Barclay, comentando essa passagem, ele diz assim: se alguém tiver uma mensagem para transmitir em nome de Deus, o lugar natural aonde irá é a igreja, onde se reúne o povo de Deus. Isso precisamente é o que Jesus fez. Começa a sua campanha na sinagoga. E essa era a estratégia dos discípulos do Senhor Jesus quando saíram a pregar ali o Evangelho a partir de Jerusalém. O primeiro lugar que eles iam era a sinagoga. E o que era a sinagoga? A sinagoga era um lugar de reunião, era um lugar em que o judeu, distante de Jerusalém, exercia suas atividades religiosas. Diferente do templo, onde os sacrifícios e ofertas eram oferecidos por meio do sacerdote, a sinagoga era um saguão de reuniões, onde a Torá era lida e exposta. A Torá era a lei. O Pentateuco era chamado de Torá, mas entendia-se também que se estendia a todos os livros da Escritura do Velho Testamento. E essas sinagogas dos judeus eram assembleias formalmente reunidas para fazer orações, escutar leituras e exposições da Escritura. E também se faziam julgamentos e proferiam punições nesse lugar. E essas reuniões elas aconteciam todos os sábados e os dias de festa, como era em Jerusalém. E também nos segundos e quintos dias de cada semana. Interessante isso. Contextualizando, nós poderíamos dizer que eles se reuniam para compartilhar as Escrituras aos sábados, às segundas-feiras e às quintas-feiras. Ou seja, aos domingos, às segundas-feiras e às quintas-feiras. E quando eu estava lendo isso, eu comecei a refletir. Como hoje nós limitamos os nossos encontros ao dia do Senhor. Eu acho que nós precisamos, como igreja, dedicar mais tempo como igreja para nos reunirmos. E quando eu olho para essa realidade, eu sei da dificuldade de muitos em poder comparecer em outros dias que não domingo, até pela situação em que nós vivemos. Nós vivemos numa cidade, podemos dizer assim, cosmopolita.
Mas eu vejo uma falta de esforço, muitas vezes, da nossa parte, de não nos reunirmos com a igreja durante alguns dias da semana. E, infelizmente, por vezes até no domingo. Eu já disse aqui na igreja que eu não sou a favor de enchermos a semana de trabalhos. Mas quando temos uma atividade na semana, a igreja se reunindo, a palavra sendo trazida, nós deveríamos, dentro das nossas possibilidades, fazer todo esforço para estar ali. É um bálsamo. Quando estamos entre irmãos e quando a palavra é lida e apresentada. No contexto, voltando aqui ao nosso texto, no contexto da sinagoga, você tinha ali uma autoridade. A autoridade da sinagoga era o dirigente da sinagoga, que tinha as responsabilidades de bibliotecário, comitê de adoração, de custódia, e muitas vezes ele era o professor. A leitura e a exposição da Torá ficavam a cargo de membros da congregação, não o presidente da sinagoga. Ele convidava qualquer pessoa presente que, em seu critério, fosse competente para expor as Escrituras, ler e expor as Escrituras. Matthew Henry, comentando isso, ele diz assim: nas assembleias religiosas deve-se pregar o Evangelho, e aqueles que forem ensinados deverão estar dispostos a aprender a verdade tal qual ela é em Jesus. Esse é o momento da igreja. Quando a igreja se reúne, o Evangelho tem que ser pregado. Mas dentro desse contexto de sinagoga, ali dos tempos de Jesus, com o tempo dos escribas, que eram homens que se dedicavam ao estudo da lei, eram os que falavam nas sinagogas judaicas. Eles também eram conhecidos por causa disso como mestres da lei, ou rabi, que significa grande mestre. Por isso a comparação, maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Perceba aqui que o ensino que a congregação ouve de Jesus é distinto de qualquer coisa que eles tivessem ouvido antes. A sinagoga toma uma estrutura e toma um modus operandi em que o escriba, ou seja, seria mais natural, aquele mais versado na lei, aquela pessoa estudiosa na lei do Senhor, da Torá, passava a ser aquele que falava ali na congregação. E esses homens, sempre nesse momento em que a sinagoga se reunia, a palavra era dedicada a eles, porque eles eram estudiosos da palavra. Mas quando Jesus vai ali e prega, eles veem algo diferente. A reação daqueles homens vai de espanto à incredulidade, como nós vemos lá no verso 27, quando ele diz assim: todos se admiraram a ponto de perguntar entre si: que vinha a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena os espíritos imundos e lhe obedece. Eles ficaram espantados. E aqui nós temos algo bem interessante, que chama a nossa atenção, não só no contexto de Jesus, e eu vou falar sobre isso, mas no nosso contexto também. Porque muitas vezes temos vivido em igrejas em que o Evangelho não é pregado, a Escritura não é exposta. Falamos do Evangelho, falamos da Escritura, e por vezes nem é lida. Nem a Escritura é lida muitas vezes. E não são expostos e apresentados as verdades do Evangelho de forma simples e pura. E quando somos colocados diante de uma pregação em que se expõe a palavra, onde a palavra ela é exaltada, ou seja, ela é exposta, ficamos como diz a Escritura, como quem sonha, um choque. E aí a primeira pergunta, como eles fizeram? Ele ensina diferente. O que é isso? A nossa primeira pergunta no contexto nosso é: onde eu estava esse tempo todo que nunca ouvi coisa como essa? Perceba que o único padrão que eles tinham aqui de comparação ao ensino de Jesus
era daqueles mestres da lei. E como eu falei, quem eram esses mestres? Como eu disse, eles eram especialistas na Torá. E eu gostaria de falar um pouquinho de quem eles eram, porque a religião que se produziu a partir disso representa e vem muito do caráter e da postura desses homens que traziam o ensino na igreja. Eles eram especialistas na Torá, eram capazes de emitir decisões obrigatórias sobre a interpretação da Torá. Por isso que o Senhor Jesus diz lá em Mateus capítulo 5, ouviste que foi dito aos antigos, ele está se referindo a essa tradição. Diziam que a Torá expressava princípios muito gerais, em termos muito amplos, e como a instrução deveria alcançar a totalidade da vida, eles entendiam que deviam criar regras e normas concretas a partir do estudo dessa Torá. E esses peritos da lei se chamavam escribas. Os mestres da lei, ou escribas. E esse termo, mestre da lei ou escriba, ele surge no judaísmo pós-exílico, designando um especialista da lei. E a nossa primeira evidência disso está em Esdras, capítulo 7, versos 6 e 11. Se você não quiser abrir, não abra a sua Bíblia. Ele diz assim, ele era escriba versado na lei de Moisés, dado pelo Senhor Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe tinha. Esta é a cópia da carta que o rei Ataxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras, dos mandamentos e dos estatutos do Senhor sobre Israel. Esse é o primeiro registro dessa classificação desses homens como escribas. Porque antes disso eles eram somente secretários do rei, registradores do rei. Mas com o crescimento da sinagoga, esses homens se tornam mestres da Torá, cuja reputação era honrada com o título de rabi. E além disso, além de professores da Torá, mestres, eles eram moralistas e também serviam como advogados civis. E com o tempo, esses homens criaram tantas regras que inseriram no ensino da Torá, tornando a religião nada mais que uma simples obediência de regras. E a erudição e o prestígio desses homens alcançaram proporções assim fora do comum, porque lá no século I, eles suplantavam em algumas ocasiões a erudição e o prestígio do sumo sacerdote no meio do povo de Deus. E as pessoas comuns olhavam para esses homens com deferência. Quando eles caminhavam nas ruas, os primeiros assentos na sinagoga eram reservados para eles, e as pessoas se levantavam quando eles entravam em algum recinto. E nós vamos o Senhor Jesus traçando um perfil desses homens, desses escribas, desses mestres da lei, lá em Mateus capítulo 23, abra aí Mateus capítulo 23, e nos versos 5 e 6, nós temos aí o que esses homens se tornaram. Diz assim, praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes, as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Nós vamos perceber que na narrativa de Marcos, daqui em diante, tanto as sinagogas quanto os mestres da lei vão desempenhar um papel de opositor do Senhor Jesus. Há somente uma referência em Mateus, que se encontra em Marcos, 12, 28 a 34, que faz uma referência positiva a um mestre da lei que indaga o Senhor Jesus a respeito de qual seria o maior mandamento, e ele positivamente responde ao Senhor, e o Senhor diz para ele, você não está longe do reino de Deus. Comparando essa passagem com outras, existem outras 18 passagens em que esses homens são descritos de forma pejorativa na Escritura. Marcos está dizendo que as pessoas se maravilhavam da doutrina
que Jesus ensinava, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. A comparação era imediata. Percebam, o Senhor da glória, o Deus todo-poderoso, Senhor de todas as coisas no céu e na terra, se faz homem. E a sua condição nesse mundo é uma condição de pobreza, de simplicidade. Ele era um homem simples, contrastando-se com a grandeza e a exuberância desses homens, desses mestres da lei, que alongavam os seus filactérios, mostravam, pelas suas vestimentas, pelo seu comportamento, que eram grandes e exaltados. Essa é a comparação que nós temos aqui, e o Senhor Jesus chega uma pessoa simples, como qualquer outra pessoa, e fala, e a sua palavra alcança o coração dos homens, diferente daqueles homens. E não há como não fazer uma comparação. Essa comparação foi imediata, porque eles estavam acostumados a ouvir um ensino sem autoridade. E por quê? Porque esses homens eram guiados por suas tradições e doutrinas. E nós temos, dentre vários episódios, um que se encontra em Marcos, Abraim, capítulo 7, verso de 1 a 13, que mostra o perfil desses homens. O que esses homens se tornaram? Eu me lembro, certa vez, há muito tempo atrás, quando decidi ir para o seminário, um conhecido meu disse para mim assim: cuidado para você se desviar. Porque naquele tempo, nós, influenciados pelo movimento pentecostal, e o movimento pentecostal era um movimento, vamos dizer assim, eu não gosto muito de usar essa expressão, mas um movimento leigo. Eles achavam que o conhecimento e o ensino da palavra de Deus, de doutrina, iria afastar o coração do homem da emoção, daquilo que é interno, daquele sentimento piedoso com relação a Deus. Mas não é o ensino que faz isso. O que faz isso é o coração soberbo do homem. Porque o conhecimento da Escritura, o conhecimento vivo da palavra de Deus, traz vida. Vejam aqui essa caracterização por meio dessa narrativa. Marcos capítulo 7, verso de 1 a 13. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, uma lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-nos os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos? E essa tradição dos anciãos é interessante, porque você tinha a Torá, você tinha o Talmud, que era a interpretação da Torá, com acréscimos e interpretações de comentaristas do texto bíblico, e você tinha a tradição oral. E dentro desse arcabouço de tradição, que muitas vezes, como ele vai dizer, suplantava a palavra de Deus, e é isso que acontece com a igreja católica hoje, a igreja apóstata, que dá mais importância à sua tradição com a Bíblia do que a palavra de Deus. Era o que acabava acontecendo. Eles criavam leis, existiam as leis da cerca, leis que eles criaram para que a pessoa não pecasse, não
transgredisse o mandamento, e uma delas, com relação ao dia do Senhor, dizia que o homem não poderia andar mais de 1 quilômetro por dia, porque se ele andasse mais de 1 quilômetro por dia, ele estaria violando o dia do Senhor. São essas tradições que o Senhor aqui está criticando. E aí, continuando, porque não andam os teus discípulos de conformidade com as tradições, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes o Senhor Jesus: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem, negligenciando o mandamento de Deus. Guardai a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai e a sua mãe seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se o homem disser a seu pai e a sua mãe, aquilo que podereis aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, então dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai e de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Esses homens criaram tantas regras e preceitos que afastavam o povo da palavra de Deus e, consequentemente, o próprio Deus. Lá em Mateus, capítulo 23, 15, nós vemos isso. Quando o Senhor fala a esses homens, ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, que uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais que vós. E eles não estavam ensinando uma religião que visava o coração, mas o que era exterior. Veja, ainda em Mateus capítulo 23, no verso 23 a 25, ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas: guia cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Quando as multidões se deparam com a mensagem de Jesus e o modo como ele expunha a palavra, eles ficaram maravilhados. Eu me lembro de um texto que nós temos lá em Jeremias, capítulo 23, verso 29, quando ele diz assim: não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que os miúça penha. E ele fala num contexto em que ele chama os verdadeiros profetas a profetizarem a palavra do Senhor, e aqueles que não receberam uma revelação de Deus, mas acham no seu coração que aquilo é a revelação de Deus, eles não deveriam falar a palavra de Deus, ou supostamente a palavra de Deus. Aí ele vai dizer: aquele que tem sonho, conte o sonho como sonho. Mas onde está a minha palavra? Que essa seja, parafraseando, pregada. Nós não precisamos acrescentar nada à palavra de Deus. Nós não precisamos torná-la mais aceitável. Nós não precisamos florear essa palavra, criar estratégias, criar tipos de discurso, criar esquemas tecnológicos ou outros mais usados muitas vezes na pregação. A pregação e a exposição pura e simples da palavra é suficiente. Esse tipo de método pode ser antiquado para alguns, mas é um método efetivo de Deus. Pregar, expor a palavra dele. Porque ela é fogo, diz o Senhor. Diferentemente das autoridades religiosas, Jesus, o ungido de Deus, não somente recebia as palavras da parte de Deus, como Moisés e os profetas também receberam, e falavam com autoridade. A autoridade da palavra do Senhor, naquilo que ele falava, vinha dele mesmo. A autoridade daquele que é o Filho de Deus, o único que conhece o Pai e que pode revelá-lo. E o Senhor Jesus várias vezes disse isso. Lá em João capítulo 8, 55,
Ele diz assim: entretanto vós não tendes conhecido, eu porém o conheço. Se disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Ele está falando como filho de Deus. Lá em Mateus capítulo 11, verso 27, ele diz assim: tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e a quem o Filho quiser revelar. A autoridade que ele tinha de pregar a palavra era a autoridade do Filho. E isso era tão claro, era tão notório, porque quando a palavra de Deus é falada, quando a palavra de Deus é pregada com fidelidade, não há como resistir a essa palavra, não há como reconhecê-la. Mesmo aqueles que não a aceitam, conseguem perceber que aquela palavra tem poder. E os seus opositores, os guardas que foram prender Jesus, a mão das autoridades religiosas, diziam a respeito dele. João 7,46. Quando indagados por eles, por que não trouxeram Cristo amarrado ou preso, eles responderam: jamais alguém falou como este homem. E seria interessante perceber o contexto dessa declaração desses homens. O contexto ali se encontra em João capítulo 7, verso 37 e 38, quando o Senhor diz que Ele é a fonte de água viva. E o texto da Escritura diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. É a revelação que ele faz de si mesmo. Quanto poder existe nisso? Se nós compararmos esse momento da vida do Senhor Jesus, esse momento que ele se revela, que ele fala de si mesmo, de uma forma tão clara, comparando com outros momentos em que ele cura e fala para não conte para ninguém, não fale para ninguém, nós vamos perceber o poder e a revelação que está sendo apresentada aí no teor dessas palavras, daquele que é o Senhor sobre todas as coisas. Ele está falando de si mesmo. Quando falamos a palavra de Deus, quando pregamos essa palavra, estamos falando do próprio Deus. Estamos falando de Cristo, porque Ele é a palavra de Deus. E é muito interessante você ver isso na Escritura. Às vezes nós não entendemos muito bem, mas conseguimos perceber claramente que Cristo e a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, representam uma única coisa. Abra João capítulo 1, verso de 1 a 3. Veja o que a Escritura vai dizer. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A Escritura está dizendo que todas as coisas foram feitas por intermédio de Cristo, que é a palavra, que é o Verbo. E lá em Gênesis capítulo 1, verso 3, diz assim: disse Deus, haja luz, e houve luz. Está claro que nesse momento ele está proferindo uma palavra, está falando, Deus está falando, poder está saindo da sua boca. Veja que Hebreus capítulo 11, verso 3 vai dizer: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Se nós pegarmos Hebreus capítulo 1, verso 2, a Escritura vai dizer assim: nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui herdeiro todas as coisas, pelo qual, ou seja, por meio do qual o instrumento também fez o universo. O que a Escritura está dizendo? A Escritura está dizendo que no princípio Deus estava com Cristo, Cristo era o Verbo, a palavra de Deus, e foi por meio de Cristo que as coisas foram criadas.
A Escritura reconhece que o mundo veio a existir do nada a partir da palavra de Deus e que essa palavra ela é comparada, ou seja, ela é o próprio Cristo. E lá em Romanos, ou seja, Romanos capítulo 11, verso 33, porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. E para terminar essa relação, nós temos Romanos capítulo 10, verso 17, que diz, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Essa expressão de Cristo aí, é a ideia de posse, é a palavra dele. Jesus, quando fala das Escrituras, ele fala dele. O propósito da Escritura é revelar a Cristo. Gênesis, Apocalipse. O caráter de uma pessoa se mostra pelo que ela fala e pelo que ela faz. E uma coisa está relacionada à outra. E quando essa relação não é assim, ou seja, diretamente proporcional, nosso discurso diferente da nossa prática, somos considerados o quê? Hipócritas ou mentirosos. A palavra de Cristo representava Ele mesmo. Essa palavra representa o caráter de Deus. Por isso ele diz em Hebreus capítulo 1, verso 2, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Ele que é o resplendor da glória e a exata expressão do ser de Deus. Ele é a própria palavra de Deus. Por isso, quando ele falava, saía graça. Por isso, quando a palavra é pregada, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, ela é transmitida. A Escritura diz que eles se maravilhavam da sua doutrina, porque ensinava com autoridade. E quando ele faz essa comparação com os escribas, essa comparação é menos uma depreciação dos mestres do que uma aclamação de Jesus. Ele está exaltando a pessoa de Cristo. E Jesus, como a narrativa declara, ensinava com autoridade, ao ponto dessas pessoas ficarem maravilhadas com aquilo que estava sendo falado, com aquilo que estava sendo dito. Lá em Mateus capítulo 13, verso 54, a palavra de Deus diz assim, Mateus 13, 54, que chegando à sua terra ensinavam na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam, de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? O que vem a ser isso? O que vem a ser ensinar com autoridade? O que vem a ser essa autoridade? E seria interessante nós prescrutarmos a Escritura o que isso significa. A palavra autoridade no original está relacionada em seu sentido a poder, domínio, superioridade, poder de exercer e atuar, é o campo semântico dessa palavra. No original é exousia, significa poder e liberdade de ação que pertence ao próprio Deus. Aquele a quem Deus enviou, Cristo, ele tem autoridade e poder para destruir as obras do diabo, de arrebatar os homens da sua mão. E ele age com autoridade quando fala, quando perdoou ao homem dos pecados deste, ele confirma o poder da sua palavra mediante um milagre. Uma coisa confirmando a outra. Os milagres confirmando a palavra que estava sendo pregada. E isso é claramente mostrado em Mateus capítulo 9, verso de 1 a 8. Vejam que interessante essa narrativa. Um milagre confirmando a palavra. E por que muitas vezes isso acontece? Às vezes as pessoas pedem milagres, né? Há um tempo aí, eu não sei como é que está hoje, porque eu não vivo muito olhando aí para o movimento evangélico, mas há um tempo atrás, as pessoas procuravam milagres.
achando que os milagres, onde estivesse milagre, Deus estaria ali. E era interessante porque um questionamento que eu fiz, porque os milagres confirmavam a palavra, e eu ficava pensando assim na minha juventude: como é que esses homens supostamente dizem que fazem milagres, eles não conseguem trazer um ensino sólido da Escritura? A palavra que eles pregam é fraca, distorcida e não corresponde à verdade. Mas perceba aqui que esses milagres na vida do Senhor Jesus, na vida dos seus discípulos, testificavam da palavra que estava sendo pregada. Veja aqui a narrativa. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. Eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, concedendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil? Dizer estão perdoados os seus pecados, ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isso, as multidões, possuídas de temor, glorificavam a Deus de tal forma, dizendo: que autoridade é essa que foi dada aos homens? Ele agia com autoridade. Quando Jesus fala hoje, e ainda fala hoje, por meio das Sagradas Escrituras, ele fala com a autoridade do Filho de Deus. Os puritanos diziam que quando um ministro sobe ao púlpito e prega a palavra de Deus, e essa pregação representa a exposição dela, é Cristo quem está falando. E essa é uma autoridade sem igual. Ele fala com poder, porque é o único que conhece a Deus plenamente e que pode levar os homens a si mesmo. Por isso ele dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, não é vai, porque Ele é o caminho, senão por mim. Quando Jesus convida os seus discípulos a deixá-lo, diante de muitos que o seguiam e estavam abandonando, Pedro responde assim, lá em João capítulo 6, versos 68 e 69. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Quando Jesus falava, havia graça no seu falar, porque Ele falava cheio do Espírito Santo. Quando falava das Escrituras, o coração dos homens ardia, porque estavam ligados espiritualmente às palavras que vinham do coração de Deus, da pessoa do próprio Deus. E por mais que fossem palavras duras de repreensão, eram palavras de um pai que ama seus filhos. Eram contidas de paixão, amor, misericórdia e justiça. E lá no caminho de Emaús, os discípulos disseram assim, quando estavam caminhando com o Senhor Jesus, e perguntam, porque não o reconheceram: você é o único que está em Jerusalém, não sabe o que está acontecendo nos últimos dias? E ele começa a falar da Escritura, a falar dele. E aí ele vai embora. E eles reconhecem que eram Jesus. E eles dizem assim, e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Eles estavam dizendo assim, no momento que o Senhor estava falando da palavra de Deus, o nosso coração ardia, pegava fogo. E não é assim que nós nos sentimos às vezes quando a palavra é pregada. E pode ser que nem sempre a gente sinta esse arder, como muitas vezes nós experimentamos como ouvimos a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus sempre será lançada para abalar os nossos corações, trazendo edificação e crescimento. A Escritura diz que a palavra de Deus é viva, Hebreus 4, 12 e 13.
e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura, diz a palavra, que não seja manifesta a sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. A palavra de Deus nos expõe, revela o nosso coração, o mais profundo dos nossos sentimentos. E pode ser, meu irmão, que nem sempre você sinta algo diferente naquele momento que a palavra está sendo trazida, mas se isso não acontecer, creia que Deus estará trabalhando progressivamente no seu coração para a sua edificação, se ele não estiver endurecido. Aquelas pessoas foram chocadas, foram colocadas diante da palavra de Deus pelo próprio Cristo. E elas se maravilharam. Elas se sentiram como que fora de si. E quando eu olho um texto como esse, por mais diferença que possamos fazer, a gente pensa assim, aquele texto de Marta e Maria, quando o Senhor Jesus diz para uma das irmãs, se não me engano é Marta, diz assim: você está preocupado com tantas coisas, senta aqui, ouve. Ela escolheu a melhor parte. O que não era ouvir a voz de Cristo, o que não era estar aos pés do Senhor Jesus ouvindo as suas palavras. O que esses homens ali no caminho de Emaús estavam relatando, algo que nós já vivenciamos, e muitas vezes vivenciamos na nossa vida cristã, o nosso coração ardendo, quando a palavra está sendo pregada, quando o Espírito Santo fala ao nosso coração. E por mais que não tenhamos Jesus aqui fisicamente, Ele está espiritualmente. E quando pregamos a palavra, é Cristo que está falando. E nós devemos orar, queridos, para que nossos pastores e mestres possam estar cheios do Espírito Santo, para que essa palavra também possa abençoar aqueles que transmitem e trazer o povo mais perto de Deus. Como Estevão, por exemplo, que a Escritura vai dizer que ele estava cheio de graça e poder, e que não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava, porque ele estava cheio do Espírito de Deus. Jesus falava com autoridade, porque a sua palavra vinha direto do coração e da mente do Pai. E apesar de Marcos observar o maravilhamento da congregação com o ensino de Jesus, nós vamos perceber aqui que ele não diz o que ele ensinava. Por quê? Porque a ênfase aqui recai na pessoa de Cristo, mestre. Há mais de, em torno de 35 referências, ocorrências relacionadas à palavra ensino em Marcos. Em todas elas, exceto uma, em todas elas o sujeito é Cristo. Porque o objetivo de Marcos é mostrar a pessoa de Cristo. O conteúdo dessa palavra, seja qual for, aponta para Ele. Naquela sinagoga ali, o ensino surpreende de fato aquelas pessoas na congregação. E eles ficam surpreendidos por causa da autoridade de Cristo. Eles dizem: ninguém falou como Ele fala. Eles estavam maravilhados porque ninguém ensinava como Ele ensinava. Independente do que seja, independente do conteúdo, o alvo é Cristo. E com isso nós vamos perceber, com essa e outras passagens, que a pessoa de Jesus é mais importante que o assunto do seu ensino, porque esse assunto aponta para Ele. James Edwards, comentando Marcos, ele vai dizer que, se quisermos saber do que consiste o Evangelho ou o ensino de Jesus, somos direcionados à sua personificação em Jesus.
o mestre, ele falava com autoridade, porque falava daquilo que ele viu, falava dele mesmo, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Porque aquilo que ele falava representava ele mesmo. E porque muitas vezes a igreja não está se maravilhando com as palavras de Cristo? Porque, segundo a Escritura, quando um ministro ordenado sobe ao púlpito e prega a palavra de Deus, é Cristo que está falando à igreja. É Cristo que está falando à igreja. E muitas vezes esse ensino não cai como algo gracioso nas nossas vidas, não por causa do pregador, mas porque os nossos corações estão distantes do Senhor. Nós não amamos essa palavra, nós não amamos a esse Cristo como deveríamos amar. Por outro lado, como nós estamos vendo aqui, aqueles que transmitem a palavra não têm intimidade com ela. São homens que estão transmitindo um ensinamento do mundo e às vezes podem até tocar o exterior das nossas emoções, mas essas coisas não permanecem porque não é a palavra de Deus. Passa, não permanece, não é um elemento utilizado por Deus para o nosso crescimento, porque só são palavras, por mais que citem, muitas vezes nem citam a Escritura. E aí a gente olha para a nossa realidade, como nós gostamos de ouvir alguns ministros que são mestres da palavra. Eles falam com graça, iluminados pelo Espírito de Cristo. Mas eles falam de outro. Eles não falam dele. Cristo estava falando de si mesmo. E aquelas pessoas tiveram contato com isso. E ficaram maravilhadas. E todas as vezes que nós ouvimos Cristo falar à igreja, esse é o mesmo sentimento que nós temos no nosso coração. Eu gostaria de terminar essa nossa exposição. Eu gostaria que a igreja estivesse orando para que o Senhor estivesse dando graça aos seus ministros, para que Cristo estivesse sendo exposto todas as vezes que abrimos a Bíblia e pregamos a palavra do Senhor. Que as pessoas não necessariamente se emocionem, mas que elas sejam sensibilizadas, impactadas pela palavra de Deus e pelo ensino dessa palavra. E que os nossos corações possam receber essa palavra com alegria, com gozo, com ânimo, entendendo que essa palavra de Deus, que é a única coisa que pode nos vivificar, que pode avivar, que pode esquentar o nosso coração. Quando nós lemos lá em Apocalipse capítulo 2, 4, aquela igreja diz que o primeiro amor foi embora. E por que esse primeiro amor vai embora? Por que você não tem mais aquele sentimento de paixão por aquilo que antes era a coisa mais importante da sua vida? Porque nós não cultivamos esse amor no nosso dia a dia. O maior remédio para o esfriamento, para o distanciamento, para a frieza diante de Deus, é ir em direção a Ele. Seus momentos
preocupação e a necessidade que nós temos de estar na igreja quando a palavra é pregada, as nossas escolas dominicais onde a palavra é ensinada, a oração, o fervor do crente por meio dessa oração, ou seja, pedir a Deus que esteja nos dando vida, que esteja nos dando ânimo, que esteja nos dando do seu Espírito e buscando Ele naquilo que nós podemos buscar na sua palavra, na sua vida, na nossa vida diária. E esses são os instrumentos que Deus nos dá para que sejamos cada dia mais aquecidos e para que cada dia mais o amor que temos por Ele se renove. O principal instrumento é a pregação e o ensino da palavra. Que estejamos orando para que os nossos mestres, para que os nossos pastores estejam cheios do Espírito e que eles possam transmitir a palavra ao ponto de você reconhecer é Cristo quem está falando, porque a sua palavra está sendo exposta integralmente e fielmente. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, queremos, ó Pai, te agradecer pela tua palavra. E queremos, ó Senhor Deus, ser sempre renovados, ó Pai, em nosso ânimo, em nossas forças, em nossa disposição pela palavra de Deus. O Senhor conhece nosso coração, sabe que facilmente nos desviamos, facilmente deixamos de colocar os olhos no Senhor. Por isso, Senhor, tem misericórdia de nós, para que o nosso amor por Deus, por Ti, cresça, para que a nossa disposição e o nosso ânimo seja sempre, Pai, em direção à cruz de Cristo. Para que o nosso coração, Senhor Deus, que o nosso coração esteja em primeiro lugar, a honra e a glória que devemos dar a Ti. Fica, Senhor, com o Teu povo, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Nos dá esse ânimo, nos dá esse amor, que devemos cultivar como aquele amor maduro, que não tem fim. Fica, Senhor Deus, conosco. Guarda-nos, ó Pai, deste mundo. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de chamar os presbíteros